A Bíblia não diz que o nome de Satanás era Lúcifer. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Só que essa é apenas uma das traduções. Há outras traduções que trazem o termo Lúcifer no lugar de estrela da manhã. E é daí que vem essa ligação entre o nome de Satanás e o termo Lúcifer. Acontece o seguinte: no original em hebraico, o termo que foi traduzido para estrela da manhã é Hillel, que é essa palavra que você está vendo na sua tela. Ocorre que essa palavra Hillel só aparece uma vez em todo o Antigo Testamento, que é justamente neste contexto de Isaías 14. A teologia tem um nome para isso, que é Apax Legomenon. É quando uma palavra não aparece em nenhum outro contexto bíblico, e isso dificultou a tradução desse termo Hillel. Dada essa complexidade, os tradutores optaram por trazer um termo da Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia feita por São Jerônimo. E na Vulgata, o termo utilizado para traduzir essa palavra Hillel é justamente Lúcifer. Então, Lúcifer é a tradução de Hillel, que também aparece em outras traduções como estrela da manhã. Em outras palavras, Lúcifer não é um nome próprio, tampouco é o nome que a Bíblia atribui a Satanás. Lúcifer é a tradução em latim do termo Hillel, ou, em português, estrela da manhã. Lúcifer no latim significa estrela do dia, estrela vespertina. Isto é, o termo Lúcifer não é nem positivo por si só e nem negativo por si só. Depende do contexto no qual ele aparece. Por exemplo, essa palavra Lúcifer já foi utilizada na Bíblia para fazer referência a ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Sim, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 28. Há também uma outra questão aqui. Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28 são comumente atribuídos a Satanás, como se eles estivessem descrevendo a queda de Satanás. Por exemplo, em Isaías capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueces as nações. Assim como Ezequiel capítulo 28, versículo 2, diz o seguinte: Porquanto o teu coração está elevado e tu disseste, eu sou Deus, eu me assento no lugar de Deus. É bem similar com a história a qual nós estamos acostumados a ouvir, que o diabo era um anjo chamado Lúcifer, só que por ele desejar ser Deus, ele caiu. Só que há um porém aqui. Isaías 14 e Ezequiel 28 estão falando sobre o rei da Babilônia e o rei de Tiro. Estas falas que estão descritas nestes capítulos são endereçadas a essas duas figuras, ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro. Inclusive, na própria Bíblia, aparece no título da passagem. Olha só, Isaías capítulo 14 está escrito: a queda do rei da Babilônia. Assim como em Ezequiel capítulo 28, profecia contra o rei de Tiro. Então, a própria Bíblia indica para quem aquelas palavras estavam sendo endereçadas. É claro que, devido à linguagem simbólica, carregada ali de figuras como
como caíste do céu, você quis ser elevado, você estava no jardim do Éden. É claro que devido a essa carga simbólica na linguagem, dá para pensar que não estão falando apenas para dois reis. Parece que é algo além. Mas, assim como o livro de Apocalipse utiliza uma linguagem muito simbólica, estas passagens também estariam utilizando uma linguagem altamente simbólica. Essa frase de como caíste do céu, endereçada para este rei, é como se alguém virasse para uma pessoa que estava se achando e falasse para ela: olha, você caiu do cavalo, hein? Não quer dizer que aquela pessoa literalmente caiu de cima de um cavalo. É uma forma de falar, é uma figura de linguagem, é um simbolismo para referir-se à arrogância daquela pessoa que a levou à queda. Então o mesmo se aplica nestas passagens. Por mais que esteja escrito como caíste do céu, seria uma linguagem simbólica. Contudo, é importante ressaltar: com isso, não queremos dizer que, com certeza, estas passagens não estão falando de Satanás. Sim, elas podem estar falando de Satanás, mas a questão é, não podemos afirmar com certeza que elas estão falando de Satanás, porque de forma objetiva, essas passagens são referentes a esses dois reis citados, apesar de, numa segunda camada do texto, poder referir-se sim à queda de Satanás. Só que, apesar de existir essa chance, não dá para afirmar com convicção, para fechar questão, que estão falando sobre o diabo. E você sabia disso? Sabia que o nome de Satanás não é Lúcifer? Se você gostou, deixa o seu like e comenta aqui no vídeo.